O deputado federal Bibo Nunes lamentou a aprovação do ministro de Lula, Flávio Dino, para o Supremo Tribunal Federal. Da tribuna do Congresso, ele disse: "O Brasil está chocado, o Brasil está entristecido, o Brasil está apavorado com o que aconteceu no Senado, onde foi aprovado o nome de Flávio Dino para o STF. O deputado explicou: "Flávio Dino tem lado, ele é parcial. Ele se orgulha de ser chamado de comunista, faz parte do governo. Qual é a credibilidade que tem o STF, que deve ser isento, com o mais alto bom senso? Coloca-se lá um cidadão que tem lado, que é comunista, que está atuante na política, totalmente antidireita. Justifica? O povo brasileiro vai aceitar? O povo indignado." Bibo Nunes lembrou que ministros do STF têm se engajado em atividades político-partidárias que são vedadas e não sofrem qualquer consequência. Ele apontou: "Eu não falo fake news, o que eu falo é verdade. Digo que um ministro do STF tem que perder o seu mandato, tem que ser cassado quando participa de um ato político-partidário. Eu denunciei aqui 2 ministros, provo e comprovo. A ministra Carmen Lúcia participou de um ato político-partidário em São Paulo, na casa de Marta Suplicy. Não poderia participar de ato partidário, nem de direita, um juiz, um desembargador, um ministro, sob pena de perder o mandato. O que aconteceu? Nada, nada, nada. E o que dizer ao povo brasileiro? Ah, está bem, foi um. Mas não, aconteceu de novo. Não faz muito tempo, todos lembram, em um ato da UNE, com milhares de pessoas tremulando bandeiras do PT, do PSOL e por aí afora, no palco estava o ministro Barroso, que não se contentou em participar de um ato político partidário que é crime e tem que perder o mandato. O que ele fez? Simplesmente pegou o microfone e disse: "Derrotamos o bolsonarismo." Qual é a credibilidade? E não há aí fake news. O deputado questionou: é só deputado estadual, deputado federal, senador, governador, presidente que se caça? Não. Eu estou aqui defendendo o certo, o correto. Quem é contra isso, quem se acovarda, é porque tem o rabo preso, tem culpa no cartório. Em transmissão ao vivo pelas redes sociais, o deputado descreveu a situação. Com o comunismo no STF, chegamos ao fundo do esgoto. Ele disse: "O Brasil está chocado e entristecido com a aprovação de Flávio Dino para ocupar uma cadeira no STF. Como podemos avaliar a credibilidade do STF quando um de seus ministros é atuante na política e assumidamente comunista e antidireita? O Supremo Tribunal Federal precisa ser isento politicamente e eu já pedi o impeachment de 2 de seus ministros por participarem de atos político-partidários. O Brasil está chocado e decepcionado." Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal é realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilha dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE,
confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 29 meses, canais, sites e jornais conservadores têm todos os seus rendimentos retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Chegamos ao fundo do esgoto. Inacreditável. Presidente da República Federativa do Brasil vem a público na 4ª Conferência dos Jovens e diz que se orgulha de ter colocado no STF, a Justiça, um ministro comunista. Vocês não sabem como eu estou feliz hoje. Pela primeira vez na história deste país, nós conseguimos colocar na Suprema Corte desse país um ministro comunista, um companheiro da qualidade do Flávio Dino. Se orgulha de um ministro do STF comunista. Ele se orgulha de ser chamado de comunista, assim como Flávio Dino se orgulha de ser chamado de comunista. Para mim, o comunismo devia ser criminalizado como o nazismo, porque o comunismo matou muito mais gente do que o nazismo. Agora, na campanha ele nunca falou, nunca assumiu como comunista. Sabe lá o que é isso? Século XXI, ter um presidente que vem de público no Palácio Planalto, dizer que se orgulha de ter um ministro que ele indicou no STF, que é o Supremo Tribunal Federal, quem tem que julgar, e esse ministro anda por cima totalmente parcial, é político, está no governo, tem lado, é totalmente contra a direita, é um comunista. Agora, cá para nós, chegamos ao fundo do esgoto. Mas não desista, nós vamos vencer, porque o bem sempre vence o mal. Senão a gente desiste, mas não vamos desistir. Mas chegar ao ponto de ser um deboche, ser um tapa na cara dos brasileiros, comunismo não deu certo em lugar algum do mundo. E vem ele, estou feliz com isto. Que coisa incrível, comunista, presidente, ministro do STF se assumindo como comunistas, mas não vamos desistir. Olha só ele falando aí, olha que absurdo, isso é inacreditável. Decididamente, o poste está urinando no cachorro aqui no Brasil. Olha só, olha só. Vocês não sabem como eu estou feliz hoje. Pela primeira vez na história deste país, nós conseguimos colocar na Suprema Corte desse país um ministro comunista, um companheiro da qualidade do Flávio Dino. Agora, o Brasil precisa de vocês, porque vocês já cumpriram uma etapa e vocês podem nos cobrar. Nós temos que fazer. Nenhum desses companheiros que está no governo veio aqui para ganhar salário ou veio aqui para ganhar imunidade, não. Eles vieram aqui para cumprir uma tarefa, para cumprir uma missão, é atender aquilo que a gente prometeu durante o processo eleitoral.
E vocês têm que aprender uma lição. Não existe possibilidade de vocês desanimarem de lutar se vocês tiverem dentro da cabeça de vocês uma causa. E cada um de nós pode construir uma causa pessoalmente, mas nós temos que construir uma causa coletiva. Qual é o trabalho que nós vamos fazer, Sorriso, companheiro da juventude, com os milhões de jovens que ainda não nos entendem? Como é que nós vamos tratar esses milhões de jovens? 65% votaram no Milei de 16 a 24 anos de idade. Como é que a gente vai competir na formação política dessa juventude que está abandonada na periferia, sendo violentada todo dia com a indústria da fake news, com a indústria da mentira, com a indústria da destruição? Como é que a gente vai fazer? Qual é o trabalho que a gente vai levar para a periferia? Quando é que nós vamos construir nesse país uma espécie de projeto Rondon na periferia desse país? Para que vocês que são politizados, para que vocês que são bem preparados politicamente, vá para a periferia, dia de semana à noite, de sábado e domingo, criar grupo na periferia para a gente discutir como é que a gente ajuda esse país a nunca mais correr risco de perder a sua democracia. É isso que vai garantir as conquistas dessa sociedade. O Brasil não pode mais continuar sendo um país que a gente conquista uma coisa, vem um governo e destrói, no outro ano conquista mais uma, vem outro governo e destrói. Assim a gente nunca consegue subir uma escada inteira. A gente sobe um degrau, ele derruba a gente para trás. A gente sobe 2 degraus, ele derruba a gente para trás. E aí, depois desse vídeo aí, o comunista Lula, orgulhoso por ter indicado o ministro do STF comunista. Que justiça é essa? Que país é esse onde idolatram o comunismo? Estamos firmes aqui. Sou o deputado federal Bibo Nunes, da oposição contra esse desgoverno do ex-presidiário comunista Lula. Grato, digníssimo presidente Rodrigo Pacheco, nobres colegas, é uma honra estar neste ringue onde luto pelo Brasil. O Brasil está chocado, o Brasil está entristecido, o Brasil está apavorado com o que aconteceu ontem no Senado, onde foi aprovado o nome de Flávio Dino para o STF. Flávio Dino, que tem lado, ele é parcial, ele se orgulha ao ser chamado de comunista, faz parte do governo. Qual é a credibilidade que tem o STF, que tem que ser isento? O mais alto bom senso coloca lá um cidadão que tem lado, que é comunista, que está atuante na política, totalmente antidireita. Justifica? O povo brasileiro vai aceitar? Povo indignado. E mais triste ainda, fico eu também, quando vejo, pego o Estadão, vou ler o Estadão, lá está um print de um senador que sempre foi contra bandido, paladino contra a bandidagem. Está lá um print no Estadão, onde ele diz votar sim, sim por Flávio Dino. Ele que botou inclusive Lula na prisão, quem sabe pensando em votando desta maneira, contra a sua consciência, contra tudo que sempre pregou, tentando, quem sabe, mudar os votos para evitar a sua iminente cassação. É lamentável, é vergonhoso. Como é que chego para os eleitores
tão tristes, eleitores de direita, patriotas, como se sentem quando sabem, e eu não falo fake news, o que eu falo é verdade, quando eu digo que um ministro do STF tem que perder o seu mandato, tem que ser cassado, quando ele, o ministro, participa de um ato político partidário. E eu denunciei aqui 2 ministros, provo e comprovo. Ministra Carmen Lúcia participou de um ato político partidário em São Paulo, na casa de Marta Suplicy. Não podia ser ato partidário nem de direita, porque um juiz, um desembargador, um ministro, não pode participar de ato político partidário sob pena de perder o seu mandato. O que aconteceu? Nada. 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 E aí, o que dizer para o povo brasileiro? Ah, tá bem, foi um, mas não. Veio de novo. Não faz muito tempo. Todos lembram? Num ato da Uni, com milhares de pessoas, tremulando bandeiras do PT, do PSOL e por aí afora. Lá estava no palco estava lá o ministro Barroso, que não se contentou em participar de um ato político partidário, que é crime, tem que perder o mandato. O que ele fez? Simplesmente pegou o microfone e disse: derrotamos o bolsonarismo. Qual é a credibilidade? E não tem fake news. Qual é a credibilidade? É só deputado estadual, federal, senador, governador, presidente que se caça? Não! Eu estou aqui defendendo o certo e o correto, porque quem é contra isso, quem se acovarda é porque tem o rabo preso, tem culpa no cartório. Mas Bibo Nunes não tem furo, Bibo Nunes é infurável. E estou aqui para defender a justiça, o correto. Agora o Brasil está chocado, decepcionado com o que aconteceu ontem. Pode ser um excelente juiz, como foi, mas não tem credibilidade. E a balança da justiça como fica? Todos sabem que ele tem lado, tem tendência. Vai continuar o STF julgando politicamente e não juridicamente. Fica aqui meu protesto, minha solidariedade a todos os patriotas que são a maioria desses brasileiros. Grato, digníssimo presidente. Pelo presidente, por gentileza.